Tanto eu, quanto a minha mãe e primo, vimos uma silhueta do lado, e logo após, todos viram um vulto correndo de lá, e passando por nós para a direção da copa. Foi em uma viagem para o sítio. Costumávamos ir sempre que havia oportunidade. O dia em questão foi até tranquilo. Fizemos um churrasco, jogamos vários jogos e depois de escurecer, ficamos apenas conversando. Era uma noite fria, como normalmente era por ali. Estávamos todos sentados virados para a churrasqueira, com exceção do namorado da minha irmã, que ficou de frente para ela, olhando para a direção da copa, e do meu padrasto, que estava andando pelo campo. A gente gostava bastante de conversar sobre assuntos sobrenaturais. Ficamos contando histórias que ouvimos e algumas que vivenciamos. De todos que estavam ali, só o namorado da minha irmã e meu padrasto não acreditavam, pois não passaram por coisas do tipo e eram bem céticos. O namorado da minha irmã ficou conosco ouvindo as histórias, mas meu padrasto ficou tentando assustar a gente, que por causa do ceticismo dele, andava pelo sítio sem medo. Ali do lado da churrasqueira, tinha uma grade separando o campo, e meu padrasto vinha abaixado para tentar nos assustar, mas na verdade todos já sabiam o que ele estava tramando. Quando ele estava próximo da gente, bateu um vento um pouco mais forte, e imediatamente, todo mundo olhou para a mesma direção, que foi uma árvore pequena que estava na frente do pavilhão. É normal as folhas das árvores balançarem com o vento, mas o problema é que essa árvore estava mexendo muito mais que as outras, e por um momento, tanto eu, quanto a minha mãe e primo, vimos uma silhueta do lado, e logo após, todos viram um vulto correndo de lá, e passando por nós para a direção da copa. O mais interessante é que todos acompanharam virando o rosto, inclusive o namorado da minha irmã e meu padrasto, que seguiram com a cabeça, e quando o vulto passou, meu padrasto ficou pálido olhando para a gente, como se estivesse dizendo: "Vocês viram o que eu vi?" Todos ficaram um pouco assustados. O clima tranquilo que estava antes, já não era o mesmo. Eu estava o tempo todo me sentindo vigiado. Quando olhei para o pavilhão, parecia ter alguém parado na janela de um dos quartos. Já estava muito arrepiado. Meu padrasto resolveu sair de onde estava e ficar do nosso lado. Parece que a coragem que ele tinha havia sumido. Enquanto continuávamos contando as histórias, ouvíamos como se fossem passos no gramado, estalos na mata, e sentimos arrepios constantes. Era a primeira vez que o namorado da minha irmã ia com a gente, então ele não conheceu a antiga dona do sítio e nem sabia como ela era. Bom, pelo menos até esse momento. Estavam todos de costas para a copa, e ele era o único de frente, como eu já havia dito. E depois que minha mãe acabou uma das histórias que ela estava contando, ele falou com uma voz meio trêmula. Logo depois que vimos esse vulto passando, eu vi uma mulher em pé na porta da copa. Minha irmã então perguntou para ele. Como ela era? Ele descreveu exatamente como era a dona do sítio, que já havia falecido há bastante tempo. Minha mãe disse para ele quem ele descreveu, e com isso, ele ficou ainda mais assustado. Poderia ser coisa da imaginação dele, mas como descreveria tão bem alguém que já morreu, e ele nem conhecia? Depois disso, continuamos contando mais algumas histórias, que já não eram de terror, e envolviam a dona do sítio. Histórias mais leves e algumas lembranças boas. Mesmo tentando aliviar o clima, ainda nos sentimos vigiados, e com arrepios a todo momento. Foi assim até a hora de dormir. Muito assustador.